bom dia. Você já pensou alguma vez em agradecer a Deus pelo que você tem, pelo que você é, pela família que você tem, pelo trabalho que você tem? Bom dia, Pai de Cristo, com muita paz, meu querido e minha querida. Agora são 7 horas e 32 minutos do dia 21/6/2026. Com muita paz, com muita alegria, eu sou o Batatinha, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Meus queridos, eu venho trabalhando tanto com as coisas que nós devemos saber que a família é tudo, mas quando existe o pai no meio, quando nós desviamos do pai, é onde as coisas vêm descontroladas. Deus não existe. Não, Deus não existe. Ninguém vê Deus. Mas as suas obras iluminam tudo, 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 tudo. Então você fala, eu vou ver as coisas aqui que existem aqui na terra. Eu não estou vendo Deus, meus queridos. Você já agradeceu a Deus um dia, uma vez, por você levantar de manhã cedo e ter aquele sol lindo, maravilhoso? Vai dar 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde. E você já agradeceu também quando você levanta, ter o café, o pão, para você tomar aquilo ali? Não, isso aqui tem porque eu tenho dinheiro para comprar. Não, meu querido, vamos analisando bem. Aquele café que você vai tomar ali, seja o café preto, alguém trabalhou lá para que ele nascesse ali, crescesse, desse o fruto e viesse assim colhido até chegar na sua casa. É obra de Deus. Porque se não fosse Deus zelar tanto das coisas aqui na face da terra, não existia nada. Então você não existiria. Se meu pai tivesse casado com outra mulher, eu não tinha uma mãe dessa. Se minha mãe tivesse casado com outro homem, eu não tinha um pai alcoólatra. Não, meu querido. Se seu pai não tivesse casado, sua mãe tivesse casado com outra mulher, você não existiria. Você só existe pela união dos dois. Se fosse a união de outra pessoa com outra pessoa, é a mesma coisa você falar que não vê Deus. Você não existia. Você só existe porque é a obra de Deus que você veio e nasceu daquele casal. A mesma coisa, você quer ter um cavalinho bonito? Você vai correr atrás, lá de um cara que faz clona o animal, não sei o que, para nascer outro igualzinho. Mas seu pai não tem jeito de correr atrás de outras coisas para ter um filho do jeito que ele quer. Não. Faz inseminação artificial, isso e aquilo, mas não sabe nem se o menino vai ser igual. Erra, vem 2, 3 filhos de uma vez, vem outro que acontece outro que vem com doenças. Então, o certo é a obra de Deus, do jeito que Deus fez, é que vem tudo ali encaminhado para que nós vivemos na terra. Os alimentos, eles pegam o alimento, misturam uma árvore com a outra para dar um gosto diferente. Mas o que Deus plantou e o que você colheu é o mesmo sabor de muitos anos, eles vêm nascendo a mesma coisa. Enquanto o homem não pôr a mão para modificar a genética dele, ele é o mesmo. Tem um pé de laranja que você vai lá, põe uma laranja que está verde ainda, ela é azeda. Mas com o decorrer do dia, ela vai. Quando ela amarela, que a sua casca começa a afinar, ela já está docinha. Então, na realidade, ela ali, se não tiver ninguém para apanhar, ela cai ali, desce, volta para o chão. A semente ali, talvez vai nascer novamente, nasce outro pezinho de laranja e vai a mesma coisa que você nasceu. Então, na realidade, meu querido e minha querida, pega aquele desenho aqui ali, aquele que tem assim, fez a caneta. Da primeira criança, 4 anos, 5 anos. Então, na realidade, as plantas, elas seguem o que Deus fez, segue o que Deus deixou. Então, na realidade, nós não podemos. Aí nós chegamos lá, destruímos onde as plantas tá. Aquela ali morreu, acabou. Mas vem outra semente novamente. Esse aí, a 1, 2, 3 e 4. Pode pôr ela assim, olha para aí. Então, na realidade, meu querido, a planta é a mesma coisa. Então vamos pegando aqui agora. Você tem o alface, mas ele nasceu na face da terra através do casamento da terra e a água, que veio os dois. Quem fez a água e a terra foi Deus. A planta nasceu ali do nada. Ela não tem força nenhuma aqui, ó, querido. A mesma coisa do seu filho, ou de você nasceu, sem nenhuma força para nada. Mas quando você pegou a luz do sol, aí você já vai criando força. Ou seja,
Saiu do ventre da mãe, já pegou o ar, já respirou, já começa a chorar. A mesma coisa é a plantinha. Ela nasceu, mas você, se seu pai não pôr o alimento na sua boca, você não vai para frente, você morre. A mesma coisa é a plantinha. Se não tiver água, ela nem nascer, ela não nasce. Que a planta não nasce na terra seca, sem o casamento da água. A mesma coisa você não nasceu, se não nasceria e nem nasceu e nem vai nascer ninguém, se não for através do amor do pai e da mãe. Como que a criança cresce? A criança cresce no útero da mãe, através da alimentação dela, e vai crescendo. Como que a árvore cresce? Cria uma raizinha na terra, vai criando 2 raizinhas, 3 raizinhas, e vem puxando, a mesma coisa que a criancinha vem puxando, as vitaminas do corpo da mãe, falando assim, você deve entender como que a criancinha vai crescendo, 1º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, e a mesma coisa é a árvore também, ela vai crescendo as raizinhas e vai buscando ali a vitamina da terra para entrar ali por dentro daquele caule ali, saindo lá nas folhas e vai crescendo novamente. Então, na realidade, não devemos achar que nós somos melhor, ou seja, temos mais poder do que uma árvore. Não. O alimento para você pode ter os montes de alimento ali, mas se alguém não pôr na sua boca, e a terra, se tiver a água junto, a planta corre sozinha e vai crescendo. Então, na realidade, meus queridos, sem a presença de Deus nas plantas e na terra, não existiria o alimento para vocês. Agora você pensa bem, uma pergunta que eu faço para você. O dilúvio. O dilúvio cobriu a terra todinha. Assim os homens falam. Se for verdade, que eu não sei se é. Cobriu tudo, acabou tudo. Mas eu te falo, no dia que começou, não existia nada. Aí começou as águas a baixar. Para onde essas águas desceram? Entrou para dentro da terra? Mas e quando ela saiu de lá? Ela veio da chuva. A terra estava cheia. Então vem os caminhos que Deus fez. Aqui, ó. Eu pego aqui, essa folha de papel aqui, e mostro para vocês aqui. O que é o ar? O ar é isso aqui, ó. Mas o que é o ar? Eu desliguei os pulmões, o ar acabou. Se fosse assim, cada ar que eu pusesse aqui, soltasse da boca, fosse enchendo um balão, enchendo 2 balões, 3 balões, quando arrebentasse aquele ar ia ficar no ar. Mas acabou. A mesma coisa é a água. A água desceu, encheu tudo, depois o tempo vem, o sol esquenta e a água vai evaporando e vai acabando. Você põe uma roupa no varal, aqui agora aconteceu 3 dias de chuva, eu punha a roupa no varal ali, mas se o dia a roupa molhadinha. Por quê? O ar estava úmido, então não tinha para onde a água fugir. Ela ficava ali na roupa ou talvez ainda aumentava mais um pouquinho. Mas no dia que o sol brotou, a água vai desaparecendo. Com 3, 4 horas a roupa no varal está sequinha. Uma máquina de lavar, o homem faz uma caloria dentro dela e com pouco tempo ela já está quase seca. Então, na realidade, meus queridos, vamos analisando tudo que vem, uma coisa vem trazendo a outra. A mesma coisa é a sua vida. Você não agradece a Deus pelo ar que você tem. Quando a poluição está demais, vem a chuva, vem o vento e faz... Aí, quando passa a chuva, você respira aquele ar novo. O ar está novinho, não faz mal para a saúde. Mas, quando o ar está muito poluído, que o sol está até amarelo, da clara dele fica amarelo na face da terra, você tem que usar máscara porque a gripe vem forte. São as poluições das coisas que estão aqui. A mesma coisa é a água na terra. A água junta aquela sujeira todinha. Ali desce aquele córrego, ali naquele rio, vai formando aquelas enchentes, tudo, água tudo barrenta. Você não vê nada dentro dali porque está tudo misturado com terra, com tudo. Mas a água se incumbe, ela pega a responsabilidade de purificar toda aquela sujeira toda eliminada, quando ela vem lá de dentro do mar, para ver nas ondas, vem limpinha. Aí vem salgado. Eu não conheço água de mar, não pus água na boca. Água salgada, mas diz que a água ela é salgada, você não pode beber dela, porque você vai bebendo e a sede vai aumentando, o sal vai, o sal vai purificando. Ou seja, seu corpo não dá para purificar o sal, e a sede vem aumentando. Então, na realidade, mas
Se não existisse o mar para colher toda a água que desce na superfície da terra e lá purificar, aonde que você ia tomar água com aquela sujeira toda? Mas o mar é a obra de Deus. Deus fez o mar, fez a movimentação, a mesma coisa o seu coração. Seu coração pega por dentro dele, tem as divisas, tem as veias, tem tudo direitinho, e ele faz assim, ele faz assim. Ali quando ele faz assim, ele tanto puxa o sangue que está nas veias que saíram para dentro da carne, por exemplo, outras veias vêm puxando ele novamente. Ele vai purificando ali e vai jogando novamente nas veias mais grossas, vai jogando outro sangue novo e vai jogando no seu cérebro, no seu corpo inteiro. Porque aonde faltar o sangue, dá a doença ali e é duro para curar. Então a mesma coisa é o mar. O mar ele faz a purificação da água. Como que ele faz a purificação da água? Ele trabalha a mesma coisa do seu coração, pulsando. Lá no fundo do mar deve ter algum coração que pulsa. Vai pulsando e vai jogando aquela... Até agora de madrugada eu acordei e perdi até um pouco do sono, porque está falando para mim aqui, eu esqueci que era sobre as ondas do mar. Se você pegar uma garrafa d'água, ou seja, uma bacia, enche ela d'água, uma garrafa, enche ela d'água, põe em cima da mesa, põe a bacia em cima da mesa, e você faz assim na garrafa e na bacia d'água. Como a bacia d'água é maior e a garrafa é menor, vai acalmar mais, a água da garrafa vai acalmar primeiro, e a da bacia vai demorar um pouquinho a mais. Mas se você deixar a água tampada na garrafa, bem tampadinha, e a bacia aberta, a água da garrafa, se ela tiver numa geladeira, ela pode ficar 10, 15, 20 dias, você toma a mesma coisa. Mas, se tiver na garrafa, você pode tomar ela sem ir para a geladeira, que ela é colocada ali, ela é viva, coloca a tampa e ela fica mais dias. Mas entendemos aqui, a água da bacia, você deixa lá aquela piscininha cheia d'água ali e põe 2 ou 3 peixes ali dentro e deixa ali. Quando for com 3 dias, aquela água já morreu. Ela não tem oxigênio do vento que vem passando por cima dela e movimentando ela para ela se manter viva. Ela também precisa do ar. Aí aquela água morre, aqueles peixes com 2 dias, o peixe já morreu também, porque não tem oxigênio. A mesma coisa é a nossa respiração, que nós respiramos, o ar vem, vai pelo nariz aqui, vai entrando só para o cérebro, vem para os pulmões e nós vamos respirando através do ar. Você já agradeceu a Deus pelo ar que você tem, o vento? Quando está você chega numa sombra que corre aquele ventinho fresquinho, chega num lugar bem grandão, um galpão, que está aquele ar fresquinho de dentro, por baixo. Mas quando você chega também dentro de um barracão que é o telhado baixo, que está aquele calor ali dentro, você perde até o jeito de você ficar ali dentro, porque ali dentro um pouquinho de água que aparecer vai evaporando tudo, porque o ar precisa da água também. Meu querido, é um conjunto das coisas que Deus fez, que aonde não tiver um, o outro não tem. Então é o ar, a água. Quando está muito sujo por cima da terra, aquelas folhas, aqueles trem, muitas coisas, o fogo vem, leva tudo aquilo ali. Agora você analisou bem o que é aquele furacão que ele fala, aquele negócio que pega, é furacão mesmo, pega fogo, né? Que pega fogo? É, pega fogo dentro da terra. Vulcão. Vulcão. Aí eu falei errado. Quando vem o vulcão, o que acontece no vulcão? O vulcão, ele acontece por quê? Quando você pega um alimento que te faz mal, que começa a vir água na garganta, água amargando aquilo ali, e você vem aquele refluxo jogando, quer jogar tudo para fora, a mesma coisa é a terra, no fundo do mar. O homem, com a ciência dele, vocês podem achar, o cientista, que eu estou mentindo, mas se você tiver a oportunidade de ver meu vídeo, você vai analisar bem. Você acha, igual o dia eu vi uma montagem lá bem feita no fundo da terra, que o petróleo existe desde o início do mundo. Existe desde o início do mundo, existe. Mas ele é renovado a cada momento. A mesma coisa que quando o homem chega, fura um buraco lá embaixo da terra, nunca acaba aquele gás debaixo, aquela sujeira da terra que vai ficando acumulado nos filtros, que falamos assim, que o mar vem jogando e a água entra na terra e vem purificada, chega até a nós aqui, por dentro da terra, as veias da terra. Você já viu, vê nas Cordilheiras dos Anjos, naquele negócio lá, aquela serra, joga a água lá de cima, 30, 40 metros no meio das pedras, sai aquela água lá e vem saindo mais e forma os rios. Aqui também nós temos as cabeceiras aqui dos córregos, vem a água, vem de baixo e vai saindo em cima.
é o mar que manda aquela água purificada para nós aqui. Aqui nós não temos água salgada na terra. Mas diz que dentro da terra, quando cava uma cisterna muito funda, um poço, ele passa por um lençol d'água amarga, ou seja, salgada, saludo que fala, e a água doce. Eles pegam 1, 2, 3 no lençol e vão pegando lá de baixo para ter mais força, para subir a água, para não acabar. Então, na realidade, a terra tem as veias, igual nós temos no corpo aqui, vem até aqui, então elas vêm e saem aqui na terra. Agora, você pensa bem, a terra, a água vem por baixo. Mas ela sai, ela vai correr só no rumo onde tem os corvos, os rios, regatinho, e vai correndo, vai se juntando a outra água para baixo e vai formando um rio mais largo. E os lugares onde não tem, aí é onde que vem a chuva. A chuva vem para umedecer aquela área todinha ali onde não tem água, e aí você vai plantando sua lavoura e a chuva vem e vai o seu milho, o seu arroz, o seu feijão, as suas mangas, tudo vai pegando ali, vai. Que o pé de manga, que não existe água no pé dele, ele pode dar manga, mas as mangas são aquelas mangas sem doce, sem nada. A água vem e vai transformando tudo. A mesma coisa, meu querido, é a sua vida. A sua vida tem que trazer coisas novas, coisas boas. Quando você tem maus entendimentos. Agora de madrugada, eu fiquei olhando lá, aí então comecei a assistir aquelas piadinhas lá do mal. Aí eles fazem aquelas piadinhas do mal, mas, meu querido, vamos analisando bem. Ou seja, não é do mal, do bem. Eles pegam um cachorrinho, feito um cachorrinho lá no IA, aí o cachorrinho fica assistindo televisão, aí vai lá e puxa uma almofada, quando a moça faz aqueles movimentos, ele faz o mesmo movimento, faz tudo direitinho, aí tem um dormindo, aí o outro vem, pula por cima ali, cai em cima dele, pega uma briga ali. Então, na realidade, meus queridos, para umas pessoas, vamos buscando aqui agora, o seu pensamento perto, ou o seu pensamento com longa-metragem, e o seu pensamento cego, que você pensa e tira daquilo da mente. Então vamos pegando aqui agora. Aí então, na realidade, eu vejo aquele cachorrinho, vê a mulher dançando lá na televisão e ele começa a fazer o mesmo movimento. Aí a criancinha, você já viu, eles fazem aquelas criancinhas lá, que a criancinha dança? Tem um que é até bonitinho demais, o molequinho dispara o alarme do carro, todo movimento que o alarme do carro faz, ele dança do mesmo jeitinho e vai ali. Mas você pensa bem no seu filho, a sua criancinha de 1 ano, 2 anos. Por exemplo, se a sua criancinha, eu gosto de brincar com a criança, e a criancinha vai fazendo com a boca, querendo fazer aquilo a mesma coisa, tenta pôr a mão na boca para bater, mas ela vai aprendendo. Agora, quando ela pegar 2 anos, 3 anos, ela sabe fazer aquilo tudo. Mas pensa bem uma criancinha vendo aquelas imagens de assalto, de morte, aqueles filmes de metralhadora matando tudo aquilo ali, aquela criancinha vai colhendo aquilo na mente. E os pais deixam aquilo ali. Então a criancinha vai crescendo com aquilo ali na mente, que ele pode fazer aquilo ali. Meu pai contava uma história, não sei se foi verdade acontecido ou não foi, quando eu era menino, pequenininho, que eu já fui moleque também, viu? Eu só nunca fui grande. Toda a vida eu fui pequeno. Então meu pai contava de um homem que tinha um capadão grande, gordo. Aí chegou o dia de matar o capado. Aí chamou o vizinho, vamos matar o capado, vamos. E ele tinha 2 criancinhas de 3 anos, 4 anos, por aí, 2 criancinhas pequenas. Aí pegaram o porco, foram lá, amarraram o porco com a corda, vieram puxando, amarraram num pau ali perto ali. Aí um pegou um machado e pá na cabeça do machado, na testa do boi aqui, do porco. O porco caiu, o outro veio com a faca e sangrou o porco. Aí sangrou o porco, jogaram água em cima do porco, fizeram o ritual certinho, puseram fogo ali. Aí, no outro dia cedo, a mãe deixou ele deitado, fica deitado aí que eu vou lavar a roupa na minha ali no córrego ali. E foi lavar a roupa lá, e como achou que os meninos tinham acordado, quando chegou, estava o menino com outro morto, já pondo umas folhas por cima para pôr fogo. O que os meninos fizeram? Vamos brincar de matar capado? Vamos. Aí o maior pegou o menor, amarrou a cordinha no pé dele, foi lá, amarrou no pau, foi lá, pegou a marreta, bateu na cabeça da criança, pegou a faca, furou a criança. Então ele viu aquilo ali, que fizeram aquilo ali, mas a mente dele é isso aqui, meus queridos. Vamos voltando aqui agora, depois eu continuo. Ele nasceu sem nada na cabeça. Olha aqui.
Vamos pegar essa cena desse homem matando esse porco na frente da criança. Aquilo ali entrou na cabeça dele. Mas por ele ser uma criança, quando não tem um ensinamento ainda colhido dos pais, ele pegou e achou que aquilo ali podia fazer com o irmãozinho dele. E fez certinho. Aí, mas quando esse menino tiver com 4 anos, 5 anos, já começou a entrar alguma coisa. Foi aquele outro menino que matou o irmão. Quando entrou aquela cena do mal ali, matando aquele porco na frente dele, que não deveria deixar acontecer, mas deixaram. Aí a criancinha aprendeu a fazer aquilo ali e fez com o irmãozinho. Mas quando ele está com 6, 7 anos, 8 anos, 9 anos, ele já entrou mais alguma coisa na cabeça dele. Mas se vocês olharem bem aqui, meus queridos, eu tenho 2 setas aqui, 2 lanças entrando aqui na cabeça do menino e vai para dentro do cérebro. Mas aqui tem o bem e o mal. Quando eu mostrei para vocês aquele menino que o mal entrou na cabeça dele primeiro antes do bem, quando ele matou o irmãozinho. Ele não sabia separar o bem do mal, o joio do trigo, Deus do demônio. Então, na realidade, quando entrou na mente dele aquela machadada ali, aquele porco amarrado, o fogo em cima, ele fez com o irmãozinho a mesma coisa. Porque, na realidade, meu querido, a mente dele, ele não sabe separar ainda o joio do trigo. Para ele, todas as coisas são bonitas. Mas quando ele está nos 14 anos, a mente dele, aqui é a 4, falta a terceira? Não, passei a segunda, terceira, passei. Então, na realidade, quando ele está dos 14 aos 18 anos, a mente dele já está cheia. Aqui, você vê que já sobrou aqui embaixo. O conhecimento dele já encheu a cabeça dele. Então, ele ficou sobre os pais, as mães e os filhos, de que tudo aquilo ali na cabeça dele. Agora, você pensa bem a sua criancinha, sozinha em frente a uma televisão. Você já viu aquelas menininhas com 5, 6 anos? Quando saiu aquela música do Tchan, aquela música da boca da garrafa, você via as mães ensinando aquelas menininhas a dançar aquelas danças, tudo doida. Então, meu querido, ali já vai entrando na cabeça daquela criancinha que aquilo ali é legal, ela pode fazer aquilo ali. Mas ela não vê o destroço que ela faz na cabeça de outras crianças que por acaso vê aquelas imagens. Então, na realidade, todos nós devemos pensar, todos nós somos vítimas de tudo. Então, voltando aqui agora. Aqui é o marco. Aqui, a minha criancinha nasceu. Ontem eu fiz um vídeo, mas eu não esclareci bem. Eu esclareci. Eu nasci. Meu pai é católico e minha mãe é evangélica. Mas eu não nasci numa casa que todos os dois eram católicos. Mas tem aqueles que nascem que o pai vai para uma igreja e a mãe vai para outra. Aí então ele fica em cima do muro aqui, sem saber aonde que ele vai descer. Então, na realidade, é a mesma coisa da criancinha vê aquelas imagens na televisão, aí os pais não chegam e falam, não, vamos trocar essa imagem aqui, vamos pôr essa aqui, meu filho. Essa daqui é a verdadeira. Mas quando o pai é do mal e a mãe do bem, um vai para o lado do mal, o outro lado do bem. Então tá aqui, falamos eu, você, seu filho, sua filha, a sua criancinha, tá aqui, ó. Vocês dois são o marco principal da criação, da formação daquela criança. Mas, quando vocês têm religião diferente, a criança vai ficar sem saber para qual lado que ela vai. Um gosta de futebol, o outro gosta de corrida de bicicleta. Não, hoje nós vamos para a corrida de bicicleta, hoje tem uma corrida muito bonita, vamos assistir a corrida. Não, a mulher fala, não, nós vamos assistir o futebol. Aí, fica os dois, a criança vai crescendo dividida entre a bicicleta e a corrida. Ela não vai saber qual que é o certo. Quem está certo, o papai ou a mamãe? Eu fiz a pergunta também. A moça mandou a pergunta para mim. É mentira, não mandou não, gente. A menina fez a voz ali falando que tinha uma pergunta. Não, aquilo ali é simulação. Então ela fez a pergunta. Batatinha, a moça mandou a pergunta aqui, ela tem 18 anos. Você tem coragem de namorar com ela? Aí a minha mente da idade é muito fraca. Aí eu pego, vejo aquela imagem que a menina lá na roça, lá, é porque eu sou isso e aquilo, ninguém me quer, isso e aquilo, manda sua foto para mim, manda lá para eu mandar uma mensagem para você, manda mensagem para eu mandar. Eu achei umas pesadas ontem à noite, agora de madrugada, que aquilo ali é um descaminho ao mal para as menininhas que ficam com celular, e os menininhos com celular meia-noite, 2 horas da madrugada. É pesada, mas pesada mesmo. Eu vi 3 só, aí tirei dali e voltei para outras. Então, na realidade, tudo aquilo ali traz coisas diferentes na nossa mente.
Então a criancinha está aqui, ela não sabe para onde vai, se vai para lá ou para cá. Idolatria é pecado, isso aqui é coisa do demônio, é calunga, é Buda, é isso e aquilo, isso são satânicos. Mas aí o outro fala, o certo aqui é fulano que está ali pregando Jesus, que mostra aquelas imagens bonitas lá do céu, faz um Jesus cabeludo lá e mostra aquele Jesus lá, o outro mostra do outro lado outra coisa. E as crianças crescem sem saber onde é que está a verdade. A verdade, ela merece ser exposta, mas a mentira vem por cima e joga tudo fora. Então ontem o vídeo que eu fiz é dos erros, da verdade. Então a moça, Batatinha, você tem coragem de namorar comigo? Uma moça de 18 anos, eu com 70. Aí eu fui responder para uma, brincadeira. Eu tenho coragem de namorar com você, você tem coragem de casar comigo? Eu com 70 anos? Aí pus a risadinha, kkkk. Então as pessoas que têm a mente curta, eu sei realmente distinguir tudo um para outro. Há uns 8 anos atrás, eu peguei uns vídeos lá do TikTok, daqueles caras assaltando no meio da rua, assaltava aqui, o outro vinha lá e tomava daqui. Aí eu pus lá e condenei aquela. Aí o Google, o TikTok, mandaram para mim a mensagem. Seu Batatinha, esse povo são formados. Eles sabem o que faz e o que fala. Mas aí eu fiz outro vídeo no vídeo, eu fiz um vídeo mostrando. Mas eu sei o que eu falo, eu sei o que eu faço. Mas eu não sei se as pessoas em volta de mim, as pessoas que estão lá do outro lado, lá em outro país, vendo as minhas atitudes, se eles estão preparados para aquilo ali. Então, meu querido, uma criancinha de 4, 5 anos, já 3 anos já o pai já começa a pôr espingardinha, aquelas arminhas de trem, de água, de pedacinho de bolinha, de plástico, isso e aquilo, para ele matando os outros. Você vê meninos, 5, 6 meninos, brincando ali, esconde atrás de um sofá, esconde uma coisa, e quando tira no outro, mata o outro cai no chão. Aquilo ali, meus queridos, é uma escola. A mesma coisa das mocinhas dançando, passeando em praia, igual tem muitos que eu vejo, passeando na praia com 5% do corpo tampado ou menos de 5%. Aí as outras já veem, já querem desfilar no meio da casa do mesmo jeito também. Aí vem ali, tão bêbado na rua, igual conheço, já vi. Aí as moças ficam tudo à vontade lá, sobem em cima de carro, dançam em cima de carro. Aquilo ali, as outras que passam, que não tem a mente aberta, vão querer fazer aquela mesma coisa. Então, meu querido, pega um pouco para mim. Quando o bem, ele vem na superfície com mais força, mesmo assim o mal ainda existe para vir tampar por cima. Quando você está numa religião, por exemplo, meu querido, já tem que terminar aqui, não deu para falar nada que tinha que falar. Então, na religião, por exemplo, nós pegamos e seguimos 2 pontos básicos. A religião A e a B. Então, ali dentro da religião, você vai numa igreja, o pastor fala de um jeito. Você vai noutra igreja, o pastor fala de um jeito. Portanto, se você tem formação de, falando assim, como é que fala dominical? O que fala dominical? Aquelas que dá aula dominical, né? Aula dominical. Então tem aquelas crianças. Uma colega minha, uma criancinha que o pai morava de frente com a minha casa, ele entrou na igreja lá. Mas então aqui no bairro tem a mesma igreja que tem lá no outro bairro. Só que a igreja do outro bairro é uma igrejona grande, você precisa ver. Uma igreja evangélica. Aí ele entrou lá na igreja e a filha dele fez escolinha dominical. Aí a filha dele fez escolinha dominical e ela dava aula lá na escola lá. Fazia a escolinha dominical lá, juntava aquele tanto de criança e ela ia ensinar as crianças. Mas quando foi um dia, deu que não deu certo para ela ir para aquela igreja lá, ela teve que ir lá de cá. Aí chegou e se apresentou para o pastor. Falou, pastor, hoje não deu para ir lá para a minha igreja lá, mas aqui a igreja é a mesma. Eu quero que você ponha para dar aula dominical para as crianças. Ele falou, mas peraí, você foi formada aonde? Lá na igreja, lá não vale. Para dar aula dominical na minha igreja tem que ser formada por mim. Eu não aceito. Uma igreja não é a mesma, mas o pastor não é o mesmo. A opinião dele é outra diferente. Você não pode dar aula dominical aqui, a não ser que você venha para essa igreja e você vai fazer o curso com nós, para quando você passar pelo curso, aí você pode dar aula dominical aqui. Mas se ela fizer curso aqui dominical, de escola dominical, ela for na outra igreja, da mesma igreja,
com a mesma letra lá em cima, ela não pode, porque o pastor é diferente. Então, em todos os motivos, meus filhos, todos nós pensamos, agora vamos voltar um pouquinho do vídeo de ontem, é rapidinho que o meu tempo aqui já venceu. Todos nós sabemos que a nossa criação aqui, voltando da nossa criação, nosso filho, os nossos filhos hoje já não são criados mais por nós. A educação não é nossa mais. O pai sai 6 horas para trabalhar, a mãe já deixa a criancinha na creche, uma criancinha de 6 meses na creche, ela fica lá o dia inteiro. Quando chega em casa, aí tem a babá que já pegou o menininho já está dormindo, o pai chega, só toma banho ali, deita também, dorme, levanta de manhã cedo. Tem dia que o pai só vê a criancinha dormindo e a criancinha não vê o pai saindo. Então, na realidade, a criação é 90% fora do lar. No domingo que o pai tem tempo para ver os filhos, não, aí vai para o futebol, vai para o celular, vai para os filmes, assistir os filmes, a criancinha fica lá no chão brincando, pegando friagem. Então, na realidade, a criança já cresce sem saber os pais. Ontem eu estou falando, você leva sua criancinha para a escola. Lá ela tem 3, 4 tias que tomam conta delas. Ela sai ali da escolinha ali, vai já para o primeiro ano. Já vai pegar cada matéria ali, é um professor diferente, 5, 6 professores. Ela sai dali, quando ela sai do fundamental, vai para o médio, é professor diferentes. Talvez quando ela faz o primeiro ano, que ela passa para o segundo, já é outro professor diferente. Cada matéria é um professor diferente. Quando ela sai para a faculdade, a mesma coisa, tudo diferente. Então, o pai não teve tempo de educar os filhos, teve tempo no sábado e domingo, mas é o tempo dele fazer lazer, descansar, isso e aquilo. Então, pega o celular, fica ali, vai para o Parque Sabiá, por exemplo, aqui o Parque Sabiá, tem aquela sombra lá, fica lá com o celular lá debaixo, lá, e as crianças brincando para lá, ele nem não vê. Então, as criações hoje, as crianças, ela vive através de professores, professoras. Aí tem aqueles professores que vêm falar de religião, outros vêm falar de política, outros vêm falar de pescaria. Cada um tem um assunto para falar. Nem todos têm o mesmo assunto. Então ela cresce falando assim, ó. Pega aqui agora. Cenoura, beterraba, manga, laranja. E corta os pedacinhos, põe tudo dentro do liquidificador. E mistura. Você tem condições de separar mais? A mesma coisa as crianças com vários professores. Ela vai... É uma catraca que vai passando, que vai moendo tudo, a mente dela vai crescendo com vários ensinamentos diferentes, porque nem todos. Então, meus queridos, aonde nós entramos nas coisas difíceis da vida, porque se o pai pegasse pelo menos sábado e domingo e desse carinho para os filhos, pelo menos um pouquinho do que ele faz, se o pai e a mãe fossem para a mesma igreja, se o pai e a mãe fossem ao mesmo tempo assistir o mesmo filme, não, mas um gosta de um filme e tal, portanto, o homem tem uma televisão no quarto, a mulher tem outro, e põe outro no quarto das crianças. Ali tirou a convivência dos 4, dos 5, dos 6, depende do tanto de filho que tiver. Cada um vai assistir o que quer. Não é mais a responsabilidade do pai educar o filho como ele quer. Não. O filho pega o celular, vai para o quarto, a mãe vai lá e chama ele, ele não vai. Tem aqueles filmes lá, meus filhos, aqueles videozinhos. Aí o pai vai lá, xinga o filho, quebra computador, quebra tudo, isso e aquilo. Mas por que aconteceu aquilo? Porque no início ele não deu educação de estar pai e mãe junto. Por que não vão para um restaurante lá, uma lanchonete, uma sorveteria, tomar um sorvete junto e deixa o celular? Eu estava olhando outro dia ali, eu passei na porta de um bar, estava um casal de idosos já, de uns 60 anos por aí, o homem ou a mulher, não sei se era namorado, que era um de um lado da mesa, outro do outro. O copo aqui, a garrafa no meio, e os 2 copos de um lado do outro, de cerveja, e cada um no celular. E eu passei devagar, ele não olhava nem na cara um do outro, só no celular. Então o que adiantou esses homens sair para ir para lá, para ver o celular e vir em casa? Mas só para falar que está no meio do povo, está num lugar lá bonito, mas a atenção deles está totalmente virada. A mesma coisa você vai para a igreja. Você está com o pensamento ali, doido que a missa termina, ou o culto lá termina, para você vir para o bar, para você vir assistir um futebol, para você vir assistir uma corrida. Então, na realidade, a sua mente está virada. A sua mente não está naquilo ali. Aí eu culpo a Deus. O mundo está virado. Eu falei para uma mulher essa semana, dona, o mundo não está virado. O mundo é o mesmo quando Deus fez. O sol nasce no mesmo lugar, gasta a mesma volta, o vento passa a mesma coisa.
Quem está virado em cima da face da terra somos nós que estamos errados. Então, na realidade, meu querido, minha querida, todos nós devemos pensar, nós somos errados, nós esquecemos de agradecer a Deus, esquecemos de seguir o Pai e fazemos coisas erradas aqui na terra que nos prejudica tanto. Meu querido, eu vou sair agora aqui, já está com 35 minutos, senão não vai dar prazo nem eu pôr umas fotinhas ali para vocês. Mas com muita paz e alegria, meus queridos, se vocês escolherem alguma coisa nesse vídeo, vocês pegam e comecem a agradecer a Deus. Quando você levantar de manhã cedo, que for pôr o pé no chão, louvado seja Deus. Essa é a palavra. A qualquer momento que eu for levantar, essa palavra meu pai falava para nós. Nunca levante, põe o pé no chão com o corpo quente, sem lembrar primeiro do Pai. Porque ali é a presença onde nós temos e ali nós seguimos aquelas coisas melhores que nós podemos colher na face da terra. Meus queridos, um abração para vocês. Vou sair aqui agora no Facebook. Silva Carlos Silva, um abração, meus queridos. Vou sair aqui agora também do X. Meus queridos do X, um abração. Amanhã estarei com vocês só na minha vinheta de 6 minutos. Um abraço.